Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectados na fé que nós estamos, que Deus te abençoe. Aqui por esse canal nós vamos sempre ouvir a palavra de Deus. E como você sabe, eu te convido para que você fique aqui. E aqui a palavra é sempre anunciada, a palavra é sempre proclamada para que nós possamos estar juntos. Eu sou o Padre Adilson Vieira e no Evangelho de hoje nós vamos ouvir Jesus tendo um embate muito grande com César. E assim nós vamos percebendo que a partir daquilo que escutamos na palavra de Deus, nós somos chamados também a praticar. Por isso que eu te convido, fica aqui conosco para que assim nós possamos crescer na fé. E essa revelação que Jesus nos mostra hoje é bombástica, se nós podemos usar essa palavra, tá bem? Para que assim abra o nosso coração e tenhamos consciência de que é pelo Evangelho que nós devemos pautar a nossa vida. Conectados na fé que nós estamos. Eu sou o Padre Adilson Vieira, por esse canal estamos levando a palavra de Deus e eu te convido para que você junto comigo possamos crescer na fé. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos 13 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus respondeu, percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É esta a revelação que o nosso Senhor faz no Evangelho de hoje. E para isso nós temos que prestar muito bem atenção naquilo que foi falado hoje. Porque Jesus, diante das autoridades dos partidários de Herodes, algumas autoridades foram falar com Jesus e queriam pegar o nosso Senhor de todos os modos. Queriam pegá-lo nas palavras e começaram primeiro elogiando, bajulando Jesus. Chegaram para ele e disseram: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém. Já chegaram bajulando o nosso Senhor e começaram a falar, de coisas boas que Jesus fazia. E aí depois deram o bote. Olha só que interessante. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Olha como é que é a artimanha daqueles que queriam pegar o nosso Senhor. Todas as vezes a gente vai percebendo isso nos evangelhos, os fariseus, os partidários de Herodes, aqueles que eram da sinagoga, as autoridades, os mestres da lei, eles sempre faziam alguma coisa para pegar Jesus. E aqui ficou claro isso, ficou claro, essa intenção deles. E aí então perguntaram para Jesus se era permitido ou não, se era lícito ou não pagar o imposto a César. E aí então nosso Senhor vai dar uma resposta clara e dizendo para eles e também para cada um de nós aquilo que nós precisamos também entender na nossa realidade. Muitas vezes nós usamos da nossa vida, usamos das coisas da vida e jogamos tudo nas costas de Deus. E aqui o nosso Senhor dá essa liberdade para que a gente entenda muito bem isso. Depois, na sequência, olha só, Jesus percebe que eles estavam com hipocrisia. Percebe a hipocrisia deles. E aí Jesus diz: Mas por que vocês estão me tentando? Por que vocês estão querendo me colocar essa prova? Aí Jesus pede uma moeda. Traz-me uma moeda para que eu veja. Levaram para Jesus essa moeda, colocaram nas mãos do nosso Senhor, e Jesus então pergunta de quem é a figura que está lá. E eles dizem: de César. Lógico, Eles responderam que é de César. Depois o que acontece? Olha a resposta de Jesus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se nós
continuarmos lendo essa leitura, nós vamos perceber também uma outra realidade, que aqui já começa a aparecer. Jesus diz assim: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus separa as coisas, né? As coisas do mundo e as coisas de Deus. E aqui eu também quero fazer um questionamento para você. Você tem dado mais a César ou a Deus? E aí que está a grande diferença. Porque diante disso tudo, nós precisamos prestar bastante atenção, porque a figura de César aqui é a figura do mundo. Será que nós estamos vivendo muito mais para o mundo, mais para as coisas dessa terra, mais para as coisas da realidade humana, ou para as coisas de Deus? Nós temos que saber fazer dosagem das coisas. Devemos saber estar nesse mundo presente, conscientes da nossa realidade, com os pés no chão, no tempo do agora, mas com a nossa realidade, com o nosso coração em Deus, e trazendo Deus para a nossa realidade. Por isso, dai a César o que é de César. Trabalhar, pagar impostos, ser honesto, ter realmente uma vida decente. Tudo isso são coisas humanas. E depois a Deus, honrar, louvar, agradecer, escutar a palavra, rezar, são coisas de Deus. E nós, será que nós estamos realmente sabendo ter essa distinção na nossa realidade? É um questionamento que eu faço com você. Porque a partir do Evangelho nós somos chamados a compreendermos isso. E nesse mundo onde tudo que nós temos é a partir do dinheiro. E é isso que Jesus na sequência vai falar depois também. Ele vai dizer para nós assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a esses dois senhores. Por isso que Jesus coloca o dinheiro no mesmo patamar que Deus, porque o dinheiro tira sim a realidade de Deus do nosso coração. Porque vem a ganância, vem a pretensão, vem querer ser melhor do que o outro, e aí, é claro, automaticamente tira Deus da jogada. Por isso que o próprio Jesus dá essa frase, né? Uma frase até assustadora, se nós podemos olhar de uma certa forma, dizendo assim: dai, pois, a César o que é de César. César aqui volta a dizer aquilo que o mundo está nos oferecendo, e a Deus o que é de Deus. Eu te pergunto de novo, o que você tem dado a Deus? Qual é o tempo que você tem dado para Deus? Nós muitas vezes damos 1 hora da nossa semana para Deus para participarmos da Santa Missa. E a César, quanto tempo que nós estamos dando para César? Para as nossas coisas pessoais, as coisas do mundo. E aqui é um questionamento que eu quero que você faça, porque é importante para que nós possamos viver cada vez mais voltados para Deus. Dai a Deus aquilo que é de Deus e ponto final. Que Deus nos abençoe e que essa palavra que nós acabamos de escutar hoje possa nos ajudar a crescer mais na fé. Um grande abraço para você e vamos receber a bênção sobre nós e sobre a nossa família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meus irmãos, tenham todos um bom dia, uma boa semana, uma boa realidade para você de dia. Que Deus te proteja. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.